Fala galera, já chegamos aqui para falar então sobre esse sexto episódio da segunda temporada de The Walking Dead Dead City. Simplesmente um episódio que deixa a gente emparelhado com os críticos americanos. É importante sempre a gente lembrar sobre esse ponto, tá? Porque depois desse episódio 6, que eu espero que mantenha muito da tensão criada no episódio 5 e consiga ao mesmo tempo ir provocando uma elevação dessa tensão toda, porque, cara, o episódio 5, ontem durante a live do episódio 5, conversando com a galera, se chegou ali numa definição que obviamente não é algo que vá pegar e ser a opinião de todos, cara, não é, era a opinião da maioria que estava ali presente na live também, onde eu também me coloco nessa opinião, que o episódio 5 ele não foi só o melhor episódio de Dead City na sua segunda temporada. Ele é o melhor episódio de Dead City da sua série inteira. Então, o quanto que as 3 reviravoltas que aconteceram, mais a surpresa final da movimentação do Bruegel, foi importante também para conseguir tornar essa história que está sim sendo desenvolvida de uma forma coesa, que está funcionando na sua segunda temporada, que obviamente corrigiu muitas coisas, muitos problemas que a primeira simplesmente entregou, e que também foi um catalisador de afastar muito o fã de The Walking Dead dessa história, ainda mais que, cara, se a gente for voltar no tempo e lembrar, Dead City é a primeira spin-off, né? Vamos desconsiderar Fear the Walking Dead e World Beyond, tá? Desconsiderar nessa parte do quê? Elas vieram ao mesmo tempo da série principal. Dead City foi a primeira dessa nova leva de spin-offs com personagens ali originais, no material base, entendeu? Então, ela, querendo ou não, foi algo que acabou afastando o fã. Porque ela não foi uma boa temporada, ela não foi uma boa apresentação de uma série. E isso tem essa questão toda dessa segunda temporada, conseguir corrigir muitos problemas que aconteceram na primeira também. Ao mesmo tempo, galera, além da gente estar emparelhado, vai ser muito interessante ver qual vai ser o ponto de corte desse sexto episódio aqui, para que seja também assim algo que funcione como um gancho em potencial para o que vem pela frente. Vamos conferir o que tem nesse teaser aqui, lembrando que a sinopse do episódio, ela não está sendo liberada pela MC previamente, ela está sendo liberada apenas no sábado, um dia antes da estreia do episódio, tanto pela MC Plus quanto pela MC TV a cabo americana e tudo mais. Vamos conferir o teaser. Dom's dead. What happens next? What if I could give you the nothing? Bruegel can't be trusted. If he is willing to double-cross the Croat, why not you? He's offering me a chance to finish it. Tell me another one. What is that? Holly! Galera. Vamos pegar assim uma parte que o Armstrong, ele é o único representante que tem da Federação da Nova Babilônia presente agora nesses eventos. Eu ainda acredito que os últimos 2 episódios, tá? Até pelos títulos que eles têm, porque aí que tá, né? As sinopses não foram liberadas dos episódios, que é uma coisa boa, interessante também de guardar as informações ali o máximo que é possível. Mas sim, os títulos dos episódios já foi liberado antes mesmo da estreia, tá? Então, assim, muito tem se falado também na temporada que aquela relação que eles fazem com a Guerra Civil Americana, entendeu? Eu acho que vai ter sim uma invasão na ilha ali pela Federação da Nova Babilônia, até porque, cara, a Nova Babilônia em si, ela é algo que tá realmente assim me deixando, cara, ela não tá me animando a forma como ela tá sendo apresentada até agora, tá? Ela tá sendo uma decepção, porque muitas coisas estão funcionando sim em Dead City, só que a Nova Babilônia, essa tal federação toda e a maneira como ela parece ser pomposa, né? Como a gente vai vendo naquele primeiro episódio lá, ela literalmente prometeu, mas não entregou. Ela não tá sendo nada que seja realmente uma possível força para ser um antagonista com a potência que ela diz que tem, como tá falado no primeiro episódio. Então, nesse momento aqui, eu acho que sim, a gente vai ver algo mais forte acontecendo de uma invasão ainda no final, tá? Mas o único representante é o Armstrong. Então, o Armstrong tá como esse negociador todo ali. É uma parte interessante porque a Navaez, ela nunca iria sentar numa mesa para negociar com o Bruegel. Mas de jeito nenhum. Pela sua questão de impulsividade, pela sua questão de não ter nenhum tipo de estratégia funcional dentro do que a gente viu da personagem ali. É um personagem também, cara, bem mais ou menos assim.
né? Não, tu já via que o fim que ela teve no episódio 5 era um fim que estava designado já para ela ter. Ela não ia ter uma força de personagem para se transformar em algo como uma real antagonista dentro, né, da história aqui, por tudo que a gente já viu acontecer dentro do universo de The Walking Dead. O Armstrong, ao contrário, ele tem esse poder de ser esse negociador. Então é interessante essa posição toda do Brugon entrar desempenhando algo que a gente conheceu 2 episódios atrás, que é como que ele vai também movimentando as peças para conseguir o que ele quer. Então ele vai realmente fazer, como a Meg tenta divertir o Armstrong, né, esse jogo ali cruzado. Ele diz que está com o croata, né, porque agora a gente não tem mais a questão da dama. Primeira imagem, literalmente, aqui dessa promo definidora em relação à dama. A dama está morta. Aquilo realmente se concretizou e o Negan, inclusive, faz aquela pergunta pro croata, né? E agora? O que acontece agora? Porque agora o comando está realmente com o croata. É óbvio que o Negan está fazendo aquela pergunta ali já com alguma ideia clara na cabeça dele de que caminho que ele tem que seguir também. E é curioso a gente ter aquele momento final da troca de olhares entre Meg e entre Negan. A maneira como o Brugal vai movimentar essas peças é algo interessante, porque ele está interessado no metano, isso é óbvio, mas ele está interessado também em algo que é primordial acima de qualquer coisa, que é a sua própria sobrevivência. E dentro dessa guerra que está para acontecer, ele quer continuar com as mesmas coisas que ele está nesse momento, sem perder nada, mas talvez ganhar alguma coisa. E talvez, né, ser amigo do inimigo, do seu outro inimigo, pode ser realmente uma vantagem toda. Então ele fazer esse jogo cruzado ali é interessante para ele também como um grande jogador, porque ele é isso, né? É a maneira como a gente aprende em relação desse personagem ali. Sobre o Negan, é como eu falei antes, cara, ele realmente tá num ponto onde ele lembra muitos aspectos desse Old Man Negan, não da questão da violência, mas da questão da estratégia. E as movimentações que ele fez para jogar a dama contra o croata e ir impulsionando o croata para contra-argumentar contra a dama até o momento onde tem o real conflito, a briga entre os dois lá que acaba tendo a consequência da morte da dama. E esse ponto, para mim, é crucial, porque o Negan, para mim, algo tem que acontecer para ele ir ao lado da Meg. Tá? A conversa que eles têm naquele único momento de reencontro que a gente teve até agora, ela é muito importante para mostrar que nada mudou nessa passagem de 1 ano, do que o Negan tem também ali, daquela consequência, tudo que ele fez no passado, desse tom de proteção sobre a Meg e sobre o Hershel. E esse ponto também é algo importante para a gente ver como que eles vão unir essas duas peças. E daí a gente tem esse aspecto todo final da Meg, o Hershel e o urso. O único detalhe, cara, é aquele medo todo do CGI, que eu já tenho aquela ideia por causa das críticas americanas ali. Eu trouxe 4 aqui no canal. 2 falaram sobre tranquilidade para os fãs em relação ao CGI do urso, que o urso realmente estava bem realizado ali. E o urso vem sendo provocado desde o episódio 2, né, pra gente ali. E agora realmente vai acontecer esse confronto. Acredito que esse confronto ele é até algo final. Pode ser até algo que fique como esse cliffhanger aí para semana que vem, para outra semana ainda, né, para o episódio 7 e tudo mais. Então, pode ser algo que coloque em risco a Meg em si. Será que nesse episódio a gente vai ter a Meg segurando a Lucille? Porque eu acreditava que era no episódio 5, não foi. Pode ser no 6, pode ser. Porque a gente tem essa aproximação de novo da Meg com o Negan ali, né? Como que isso realmente vai se montar? Mas não acho que vai ser a Meg usando a Lucille para combater o urso. Tá? Acho que muito também pela questão da roupa que tá a Meg nesse momento aqui do urso. Ela não tá com a roupa completa como ela tava na imagem lá do Lucille. Então não pode ser essas duas imagens conversando ao mesmo tempo ali. Mas, galera, o principal é o quê? Dead City está funcionando. Óbvio que isso é algo, como eu gosto de falar, uma questão subjetiva. Não é algo que é realmente pensamento de todos os fãs. Mas para mim, no meu caso, na minha opinião, cara, tô gostando muito, estou muito animado para ver a continuidade dessa história. E continuo curioso também de outro ponto. Tudo boato. Renovação, terceira temporada, continuidade dessa história. Porque não teve ainda uma confirmação. Tomara que seja, sim, aconteça uma renovação para que a gente tenha a continuidade dessa história. A não ser que algo muito grave aconteça nesse final de Dead City para que não tenha
um real sentido de ter uma continuação dessa história, uma outra temporada, que daí seria a morte de um ou outro personagem. Mas vamos lá, tá? Vamos ver o que vai acontecer nessa história toda. Obviamente, quando eu falo de morte de um ou outro personagem, é dos nossos dois protagonistas, porque não tem como ter Dead City acontecendo sem Negan e Maggie. Assim como Daryl Dixon agora sem Daryl e Carol. Não tem como acontecer. Ou uma segunda temporada de Ondes Relief sem Rick ou Michonne. Não tem como acontecer. Tu tem que ter essa dupla, não vou falar casal, essa dupla protagonista ali, porque é ela que realmente dá vida para essa história acontecer. Galera, coloque abaixo nos comentários o que acharam da promo, o que vocês esperam para essa sequência toda. E lembrando que sempre tem conteúdo aqui no canal, além das críticas dos episódios e a nossa live tradicional aos domingos. Tech04, viva o sonho aqui.